ninguém é só uma ilha. Para crescer, aprender, construir conhecimento, para se construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos, os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana, em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo.
E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é, a interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de 4, não falava, rosnava e mordia como um cão. Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky: a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire, assim, novos tons afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança apreende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vygotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural,
ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do... Gente, vamos começar Uma cartolina, então? Ou vai já? Foi não, vai Não tem? nem passa por Eu não sei fazer mapa conceitual ali, tu sabe? Ai, Ana sabe sim. Não, gente, que eu sei. Ai, não, então não. Pois é. Vai Mas demorar. olha, não faz não, gente, tá aqui pra te ajudar, se tu sabes, vamos. E daí vai resumir toda a parte que nós estudamos, tá ok? Boa tarde, turma! Boa tarde. Hoje vamos iniciar com ciências. Falaremos sobre higiene. Vamos lá, quem sabe me dizer o que é higiene? Papel higiênico? Tomar banho, papel higiênico. Bom, tem a ver, né? É uma forma que utilizamos na higiene. Lavar a mão? Tá, vamos então estar listando aqui. Falaram já tomar banho. Lavar as mãos, foi isso? Isso, lavar a mão. Papel. Tudo bem, tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, o que mais? Cortar as unhas. Lavar o cabelo? Também faz parte de tomar banho, né? Precisamos também fazer a higiene do cabelo. Anne, pra você, o que é higiene? Não sei. Não? Não tem problema, vamos aprender juntos, certo? Ô, prof, diga. Eu tenho um cachorro, a gente dá banho nele toda semana. Também. E a gente toma banho, ele também precisa tomar banho, né? Sim, exatamente. É isso que eu iria falar. Além de cuidar da nossa higiene pessoal, né, nós também precisamos cuidar de tudo que envolve a higiene da nossa casa. Deixar a nossa casa limpa, né? A nossa roupa de cama, ao redor do quintal também, porque temos o problema da dengue, né? Que não podemos deixar a água parada. Então, prof, a gente não pode deixar a água parada, né? Nós não deixamos. Mas eu tenho um vizinho lá, perto da minha casa, que às vezes fica a água parada lá. Pois então. E aí vai dar mosquito da dengue? Com certeza, né? Então, além de nós Vai dar Covid também. cuidarmos, Covid. o mosquito da dengue não dá Covid. Mas temos também, além, né, da dengue, precisamos fazer toda a parte da cuidar da higiene, né, do nosso terreno. O Covid também precisamos ter cuidado, que seria o quê? Lavar as mãos, álcool em gel, uso da máscara. Ô, prof, nós assistimos aqueles enfermeiros que vieram aqui na escola, que falaram do Covid. Você não lembra? Sim, exatamente. Teve uma palestra, né, em que foi dado todas aquelas dicas lá. Tudo isso, o que acontece, né, pessoal? Quando nós cuidamos da nossa higiene, da higiene da nossa casa, a gente evita o quê? Evita doenças, né? Precisamos, então, estar sempre cientes, né, de toda essa necessidade do cuidado conosco, com a nossa casa, os nossos vizinhos, né, conscientizando também os nossos vizinhos, porque o que acontece? E a gente fazia isso. Sim, por exemplo, aqui nessa frase, tomar banho. Qual é a ação de tomar banho? Qual é a ação? Tomar? Tomar?
dentes? Escovar. Cortar as unhas? Cortar. Muito bem. Então, pessoal, estamos todos de parabéns, né? Porque nessa aula de hoje nós conseguimos entender e compreender um pouquinho mais sobre os hábitos de higiene e tudo que eles vão ajudar, né, com a redução e prevenção de doenças. Parabéns a todos. Com mais dificuldades, que realmente não tinha noção do que era um hábito de higiene, porque na aula anterior a professora havia falado de hábitos saudáveis e ela também tinha citado hábitos de higiene. E o que traz o Vygotsky para nós? Quando ele fala de zona proximal, zona de desenvolvimento proximal, ele traz consigo que todos nós temos um conhecimento. A gente já vem com pseudo, ou com conhecimento empírico, como nós falávamos na nossa faculdade, né? O conhecimento empírico. Todos nós já temos uma leitura de mundo, um conhecimento do mundo. Então eu estou lá naquele cantinho, meu saber atual. Quando eu divido, quando eu interajo, quando eu faço a interação com os meus colegas, com o outro, eu adquiro um novo saber. E o papel do professor nesse momento aqui, que eu preciso alcançar mais. O que a Cris queria? A professora queria que nós entendêssemos o que é higiene. Ela já veio de uma coisa mais profunda que hoje, a gente muda a concepção também, porque eu posso trabalhar pequenas coisas trazendo o português, trazendo a gramática e trazendo essas coisas chatas que a gente sempre foge, ou é muito aquele, o que é verbo? Eu, tu, ele, nós, vós. Então a gente já traz um todo para isso. Quando a Cris chega aqui, que ela quer, que ela vivenciou, que ela mediou, que ela traz o experimentar, construir, que a gente construiu junto tudo isso, o professor nesse momento ele é um mediador. Ele está ali que deseja que a gente chegue além do que a gente já sabe. E acho que esse é o objetivo, né? É chegar ao além. Então, o real, aonde devemos, aonde podemos rechear esse conhecimento e onde queremos chegar. Ele diz muito assim, o outro potencializa em mim um conhecimento, uma informação. Ele também diz, Vygotsky, que ele não tem como trabalhar sem a interação do meio. E assim, todos nós passamos por esses níveis de desenvolvimento, né? Pelos três. Só que tem crianças, a gente tem, é o real que a gente vive, né? Que ela não precisa tanto do estímulo, porque ela só de escutar ou de repente de assistir alguma coisa em casa com o pai ou até no próprio desenho, ela já se apropria de alguma coisa, de algum conhecimento dali e não precisou mais que o professor na escola falasse alguma coisa. Ela meio que aprende sozinha, né? E o potencial não, ele precisa do estímulo. Eu precisei, por exemplo, aqui, que os colegas falassem, que os colegas dessem exemplo, né, para mim entender o que se estava falando. Tem criança que não necessita disso. Tem criança que ele já está lá direto no proximal, né? E tem a criança que vai socializar ou entender higiene com higiene, né, papel higiênico, porque ela não relacionou o contexto, e sim a palavra, porque a gente tem isso. E Vygotsky diz também que a linguagem é a interação com o mundo. E aí, quando você puxa o primeiro grupo, a filogênese, o que significa isso? Que o que nos difere dos outros seres é a nossa linguagem, é o nosso falar. E quando o ser humano expressa a sua linguagem desde o nascimento, porque quando ele sai da barriga da mãe, a primeira expressão dele é o chorar. É o estranho, é o movimento, é a luz que incomoda. Então, qual é o primeiro movimento dele? Chorar. Quando a criança é bebê, a primeira expressão dele que é chorar. Todos os choros a mãe já conhece, porque a linguagem que ele utiliza é onde nós vamos criando e alinhando o nosso, vamos interagindo com o nosso meio. E a gente só vai conhecer e se apropriar, alcançar esse conhecimento, ele diz, quando nós chegamos a internalizar. Quando nós pegamos para nós esse conhecimento e a gente consegue trabalhar com ele. É nosso. Eu sabia algo de higiene. Nós interagimos, nós dividimos e hoje eu sei o que é higiene. Porque eu internalizei. Eu consigo expressar aquilo que eu também aprendi.
Então, para ele, esses momentos, essa fase de desenvolvimento proximal é quando eu chego naquilo que eu passei pelas 3 fases e que eu internalizei, que eu consigo interagir, mediar e internalizar o conhecimento. Então, a gente... É a linguagem, né, gente? E ele não vê outro meio que não seja a linguagem. E nós somos seres que diferimos dos outros pela linguagem. Teve um negócio muito bacana que aconteceu na biblioteca com o terceiro B. A Anne conhece o Yuri. Sim. Acho que Sônia. É a Sônia, claro. Eu levei eles para a biblioteca e conhece o Yuri desde o primeiro ano. Ele foi uma criança assim, complicada, né? E a Eliane, com toda a paciência dela, foi levando. E eu acho que agora ele aprendeu a ler. Sim, a mãe está encantada, tá? Porque ele passou 40 minutos. Ele não prestou atenção no que eu falei, no que os alunos estavam fazendo atividade comigo, não. Ele pegou uma revista em quadrinhos, sentou lá na última mesa e ficou lendo. 40 minutos. Coisa mais linda. Acho que veio, né? O conhecimento veio. Ele internalizou, né? Aquilo que foi o mundo letrado, que foi tudo passado lá desde o primeiro ano, agora que ele se apropriou, internalizou. A gente troca o verbo muitas vezes, mas é a mesma expressão. Ele se apropriou desse conhecimento. E daí hoje a gente traz tudo isso para a nossa BNCC dentro disso, que a gente vem com Vidotes, que eles, né, têm uma nova proposta, mas eu acho que a essência é a mesma. Se apropriar, internalizar, né? Essa troca de saberes, que hoje essa interação, essa mediação é a troca de saberes que a BNCC traz. Então, quando a gente se aprimora disso, quando a gente se pertence a isso, é nosso, ninguém mais tira da gente. É o nosso conhecimento que foi fundamentado dentro da nossa concepção. Teve todas essas ideias, mas nós tivemos a nossa concepção de aprendizado. Eu me apropriei, eu troquei saberes. Se a gente volta para a BNCC, hoje não tem mais o português na matemática, nós continuamos errando, porque na BNCC hoje são os componentes. Não tem mais aula de português, o componente agora é português, o componente agora é matemática, o componente agora é educação física, são linguagens, artes são linguagens. A gente vê que muitos termos, mas a essência permanece, né? Pertencimento, se apropriar, internalizar, é o que a gente precisa para fundamentar esse conhecimento, né? E o professor ali, para mim, ele é fantástico, porque ele pega todos esses conhecimentos pseudos ou empíricos, ou vivência de mundo, como o Fórum fala hoje, a linguagem atual, e a gente traz para aquilo que a gente realmente quer alcançar. Se a nossa criança hoje sair com o pouco que ela saiba, o pouco que ela aprendeu aqui, que ela levou para a vida, a gente semeou, né? Que é o que vale a pena. É uma coisa que eu, como na sala de aula, a gente percebe, né? Eu já fiz muito isso, hoje eu analiso, né? Tem aquela criança que é o proximal lá, já está na zona de desenvolvimento proximal, que é aquela que já meio que compreende com uma única explicação ou com uma palavra, ela já entendeu. Ou mesmo ela fazendo a leitura, ela já consegue compreender. E tem aquele que não, que precisa do nosso auxílio, a nossa intervenção diária e constante. E às vezes a gente acaba pecando nisso, né? De estar lá toda hora em cima do caderno daquele que tem maior dificuldade. A gente tem que ficar mais em cima desse. Importante que tenha ali nessa zona de desenvolvimento real daquilo que a gente sabe. A gente pode pegar um exemplo nosso aqui hoje, né? Nós estamos fazendo aqui, nós estamos mexendo com a zona de desenvolvimento proximal das pessoas. Muita gente nunca tinha ouvido falar nisso aqui hoje, né? Mas a partir de agora vai ficar pensando, né? É possível lá na sala de aula mexer com tudo isso, né? De ver que as crianças... Eu não consigo medir a zona de desenvolvimento proximal de cada um. Não tem como eu entrar numa sala e querer medir isso, né? Cada vez que eu falo uma palavra, como a Anne falou, cada vez que eu falo uma coisa, eu estou mexendo na zona de desenvolvimento proximal de alguém. Né? Então, assim, ela vai, ao mesmo tempo que ela está ali naquele meio, né, que ela precisa de ajuda para chegar ao potencial, né? Sempre alguém vai estar ali, levantando o dedo, perguntando, falando. Isso está mexendo lá na sala de aula. Então, a sala de aula ela é uma zona de desenvolvimento proximal fervente. Ela está fervendo toda hora. Né? Quando o professor entra, já está mexendo com a zona de desenvolvimento proximal de alguém. Quando vai lá para fora, né? E aí entra também a neurociências. Né? Para mim, aprender uma coisa, eu preciso de 3 momentos. Né? Eu preciso cantar,
se for preciso, porque tem criança que é auditiva. Eu preciso mostrar um desenho, porque tem uns que é só visual. E eu tenho que falar também, porque muita gente só na escuta ou na escrita mesmo. Então, assim, para eu internalizar um conhecimento, eu também tenho que entender de neurociências, no sentido de que passa por todos os sentidos para mim aprender. Eu aprendo do jeito, você aprende do outro aprende do outro, e assim a gente tem. E acho legal a reflexão da Anne, que muitas vezes a gente passa, né, Anne? A gente não consegue mexer. Eu sei que aquilo lá precisava um pouquinho mais, mas no meu tempo, né, aquela coisa, correria do professor do dia a dia, a gente não consegue muitas vezes, né? Certo? Mas a mediação, que o outro precisa de mim para alguma coisa, o outro potencializa em mim um conhecimento, e esse conhecimento pode ser eu mexendo na terra, eu mexendo nas coisas concretas, porque tem criança que precisa do concreto, né? Aí é do Piaget, né, que vocês sabem que até determinada idade precisa do concreto, e a nossa fase é essa. Então tem que pensar que a criança, para aprender, ela precisa passar pelos sentidos, né? Porque senão ela apenas fica no vazio, né? Ela não potencializa aquele conhecimento, certo? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa questão? Vamos para o próximo e último grupo? 7 segundos.